Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, trataremos do seguinte tema: sua vida pode fazer a diferença. Isso mesmo. Há um texto sagrado, escrito pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 10, que diz que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós por ela andássemos. Eu vou ler o texto novamente, agora na versão Bíblia Vida. Olha só que interessante. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Que interessante, não é mesmo? Que proposta maravilhosa! Isso significa que você, que eu, que nós fomos postos no mundo para fazer a diferença. E não é qualquer diferença, é uma boa diferença. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Não! É muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Deus criou você para que a sua vida fizesse a boa diferença. É isso que o final do verso 10 diz. Que Deus de antemão criou as boas obras para que nós por ela andássemos. Para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema, eu quero trazer aqui uma ilustração fantástica. O nome dessa ilustração é O Copo de Leite. Preste atenção, é fantástica essa ilustração e vai nos fazer entender o propósito da criação. Conta-se que um dia um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda, alguns centavos, e ele tinha fome. Decidiu que pediria comida na próxima casa que ele fosse. Porém, quando ele bate ali naquela porta e uma jovem muito atraente o recebe, os seus nervos o traíram. Aquela jovem era muito encantadora e ele ficou envergonhado de dizer que estava com fome. Portanto, só pediu um pouco de água. Mas aquela jovem, percebendo que ele estava faminto, deu-lhe um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou: quanto lhe devo? Aquela jovem deu a seguinte resposta: não me deves nada. E continuou: minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa. Ele disse: pois agradeço-lhe de todo o meu coração. O nome daquele jovem era Howard Kelly. E quando ele sai daquela casa, não só se sentiu melhor fisicamente, como também a sua fé em Deus e nos homens se fortaleceu. Ele já andava resignado a se render e a deixar tudo, tão desmotivado que estava. Anos depois, essa mulher ficou muito enferma, muito doente, de uma rara enfermidade. E chamaram um médico especialista para estudar o caso daquela mulher. E o nome desse médico especialista era Dr. Howard Kelly. Quando ele ouviu o nome do povoado de onde ela viera, como que uma estranha luz encheu os seus olhos. Imediatamente, vestido com a sua bata de doutor, foi ver a enferma.
reconheceu na hora, no exato momento que bateu os olhos naquela paciente, ele reconheceu a linda mulher que um dia lhe havia dado um copo de leite. Determinou-se a fazer o melhor para salvar aquela vida, passando a dedicar atenção especial àquela paciente. E depois de uma demorada luta pela batalha da vida, ele vence aquela guerra. Então, ele pediu à administração do hospital que lhe enviasse a fatura dos gastos para aprová-la. Ele a conferiu, depois escreveu algo na folha e mandou entregá-la no quarto da paciente. Quando a paciente recebeu o envelope, tinha medo de abri-lo, porque sabia que levaria o resto da sua vida para pagar todos os gastos. Mas, finalmente, leu a fatura. De fato, era um valor altíssimo. Mas, no rodapé estava escrito o seguinte: totalmente pago há muitos anos atrás com um copo de leite. Assinado, Dr. Howard Kelly. Naquele momento, lágrimas de alegria correram de seus olhos e seu coração feliz orou agradecida a Deus. Que história fantástica, não é mesmo? Eu gostaria de concluir essa prédica desta manhã trazendo aqui um texto de Jeremias, capítulo de número 31, verso de número 16, que diz: há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Você não perde absolutamente nada em ajudar o próximo. Você não perde absolutamente nada em estender a sua mão em socorro. Que Deus te abençoe e que você possa viver então com sabedoria